nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ansiar pela vinda do Senhor, desejar o amado das nossas almas, desejar Jesus, que Ele volte, que Ele venha estar conosco nesta hora, que Ele inunde nosso coração, nossa vida, e volte para nos buscar. Você pode ansiar também, você pode desejar também. Você pode chamá-lo para voltar também, pedir a Ele que retorne. Vem Jesus, Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus. Oh, maravilhoso. Só em Ti confiarei, Só em nada Deus é eterno. eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ah, que bom! Podemos estar novamente ligados ao Senhor, ligados uns aos outros, na comunhão com o nosso Deus. Podemos desfrutar deste Deus eterno, maravilhoso, magnífico, que é o nosso Deus. Aquele que fez todas as coisas, criou do nada toda a terra e o universo, e ainda tem ao longo da história agido, chegando a enviar o seu único filho para a salvação da minha alma, da minha vida, da tua vida, da vida, ó Deus, de todo aquele que nele crê. E você pode nesta noite, se você está conosco, é bem-vindo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você é muito bem-vindo a estar conosco. E nós nos alegramos porque podemos estar diante deste Deus. Que Deus possa abençoar você agora, abençoar a sua vida, o seu coração, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, possa trazer da abundância que Ele, só Ele tem para todos. Bendito seja o nome dEle. Saudamos a todos os irmãos agora com a preciosa e maravilhosa graça e a paz do Senhor, dos Senhores, o Rei dos Reis, nosso Deus, o Pai e o Espírito Santo. Você possa ser abençoado nesta hora. Nos alegramos em ver o rosto, não é isso? E os casais e alguns dos rostinhos. Deus abençoe os irmãos ricamente no nome de Jesus. Queremos estar incentivando os irmãos, como temos incentivado, a continuar a ler a Bíblia todos os dias. Abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor, entre no quarto, feche a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Deus vai abençoar você à medida que você busca e acha a Ele. Você vai achar o que a sua alma precisa, o que a sua vida necessita, o que sua casa, sua família carecem. Então busque ao Senhor. Num outro momento, eu quero incentivá-lo a buscar ao Senhor com a sua família. Convide a sua família para entrar na presença de Deus, para estar com o Senhor, para se chegarem juntos ao Senhor, lendo a palavra, orando, buscando a face de Deus. A família vai receber junto agora do que Deus tem para a família. Quero incentivá-lo a estar fazendo os estudos aos domingos pela manhã,
Os estudos continuam sendo feitos e eles continuarão sendo feitos pela manhã online, e eu quero incentivá-lo a fazer os estudos, participar dos estudos. O pastor Vinícius faz com os adolescentes e jovens, o pastor César faz com os casados e a Cris faz com as mulheres e alguns irmãos que também são da classe do irmão Ademilson. Então você pode procurar e pode fazer os estudos. Você estuda ao longo da semana em casa e no domingo, então compartilha e estudam juntos. Isso tem algo precioso para você nesses estudos, a palavra de Deus penetrar mais e encher mais a sua vida. Também os encontros das células, procure o seu líder, participe dos encontros, esteja em comunhão com os irmãos nesse encontro mais de perto com a célula, com a tua célula. Ainda queremos incentivá-lo a ler o livro, não é isso? Do pastor John Piper, sobre Cristo e o coronavírus, não é isso? Sobre esse tempo em que estamos vivendo. Você certamente será acrescentado pela palavra, pela direção de Deus para a sua vida, para esse momento em que estamos vivendo, tá bom? Queremos dizer aos irmãos que na previsão que nós temos e confirmando Deus, nós retornaremos no próximo domingo a culto presencial, à noite, somente à noite. Então, no domingo pela manhã, continua os estudos como estamos, né? Têm sido feitos na sua casa. À noite, dentro dos critérios, como os irmãos já receberam, como nós enviamos, muitos irmãos já enviaram resposta. Se você ainda não enviou sua resposta, você possa estar enviando, tá bom? Dentro da sua condição de participação, dentro dos critérios, tá bom, meus irmãos? Então, no próximo domingo, o culto às 7h30 da noite, lá no prédio da Central, nós vamos estar transmitindo isso, tá bom? A live. Os irmãos que não poderão estar presentes vão estar recebendo em casa, tá bom? E nós estaremos em comunhão, não é isso? O Espírito de Deus habita em nós e onde estivermos, ainda que longe, distantes fisicamente, somos um corpo e podemos ter comunhão com Ele, comunhão uns com os outros e conectados recebemos de Deus a abundância que Ele tem para nós todos. Então, no próximo domingo, pela manhã, estudos online, ainda como estão sendo feitos, e à noite, o culto presencial e também sendo transmitidos o culto através da live. Na quarta-feira, continuamos como estamos ainda, não é isso? Só através da live, nosso tempo juntos também na quarta-feira para buscarmos ao nosso Deus. Nós passaremos, possivelmente ainda hoje, depois da live, os direcionamentos para a questão dos irmãos, para a equipe que vai estar ministrando e tocando e cantando os louvores no culto, isso no próximo domingo, tá bom? Peço-nos que orem por esse retorno, orem pela ação de Deus, orem por intervenção, por operação de Deus para esse tempo de retorno, não é isso? É gradativo a questão dos cultos presenciais. Peço também aos irmãos que estejam convidando pessoas para estarem participando conosco das lives e envie também para pessoas para que Deus abençoe também o coração delas. Isso é algo muito importante e especial. Nós vamos receber daqui a pouquinho a palavra do Senhor, nós vamos enaltecer o seu nome, o nome dele agora, e alegres pelo que o Senhor tem feito por nós todos os dias. Ele tem cuidado de nós. Bendito seja. Enalteça o Senhor no seu coração agora. O Senhor é um Deus grande, tem cuidado de nós, está conosco. Faça da sua casa agora um lugar de adoração, de louvor. Cante, exalte ao Senhor, porque Ele é um Deus grande. Grande é o Senhor, e as suas obras não têm fim. E os seus olhos, Ele está sobre nós, em todo o tempo. Glórias, aleluias. Exalte ao Senhor, cante a Ele. Nosso Deus é grande. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Nosso Deus é. Grande é A o grandeza do Senhor Senhor, não tem fim. suas grandes obras
olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os olhos do Senhor estão, como está escrito em Provérbios 15, em toda a parte. Ele está nos olhando, está cuidando de nós. Esse é o nosso Deus, um maravilhoso Deus. Nós queremos ler a palavra do Senhor, onde estaremos meditando o Salmo de número 30. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, isso aí em sua casa. Quero convidá-lo a estar pegando a sua Bíblia para estarmos vendo o que Deus tem para trazer para as nossas vidas nesta noite. Quero convidá-lo a deixar o seu coração bem aberto para o Senhor, bem aberto para receber a palavra preciosa, bendita de nosso Deus. Então, abra o seu coração e receba esta palavra do Salmo de número 30. O salmista Davi, ele foi guiado pelo Espírito de Deus a escrever sobre esta experiência em sua vida e que Deus fez com que questão de que estivesse registrado nos Salmos e fosse cantada essa situação em que Davi passou para enaltecimento do nome dele mesmo, de Deus, e para abençoar as nossas vidas, e tem abençoado a tantas vidas e tem trazido mais de Deus. Então, nós vamos olhar esse salmo, Salmo de número 30. Estarei fazendo uso, na maioria do tempo, da NVI. Farei também uso da Nova Bíblia Viva, mas quando fizer, eu estarei mencionando. Então, o texto está a convidar, Davi, guiado pelo Espírito Santo, está a cantar este salmo que compôs depois de ter passado por esta situação. Então ele diz no verso de número 1, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi abre esse salmo declarando justamente sobre o que ele estará a falar ao longo do salmo. Ele estará a falar justamente sobre isso. É sobre este acontecimento marcante na sua vida que ele escreve este salmo. Isto é, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Foi sobre este assunto que Davi escreveu todo esse salmo. E tem detalhes extraordinários, abençoados, pelos quais Deus agiu na vida de Davi ao longo deste salmo e que ele compartilha, que ele testemunha do agir, do atuar, do operar de Deus na sua vida. Então Davi quer exaltar ao Senhor. Deus fez algo sobre a vida dele, fez algo especial na vida dele. Deus o reergueu. É isto que ele está a falar no verso 1. E é todo o salmo em torno deste assunto. Quando o Senhor o reergueu, quando o Senhor o livrou, o Senhor operou nesta direção. O Senhor, então agora, Davi quer louvar, Davi quer exaltar, Davi quer fazer festa. O Senhor o reergueu e agora muito louvor, muita gratidão. Neste salmo Davi expressa ao Senhor. É uma oração de fé no meio da adversidade. Contudo, antes de Davi reconhecer, ele reconhece a necessidade antes da festa, antes de todo o agir de Deus. Davi precisou reconhecer a necessidade de confissão de pecados, de reconhecimento de pecados, e aí ele viu Deus converter seu choro em alegre festa. Foi algo extraordinário que Deus operou, que Deus fez acontecer na vida de Davi. E ele então compartilha. Primeira parte nós vemos do verso 1 ao verso 3. É a exaltação ao Senhor. Davi exaltando ao Senhor que o ergueu, que o levantou. No verso 1, Davi escreve, me reergueste. Por isso Davi está querendo louvá-lo, querendo exaltar o Senhor. Me reergueste ou me livraste. O verbo aqui, o verbo hebraico usado, se refere a tirar um balde de uma fonte ou de um poço. Um retrato apropriado para salvar alguém do Sheol ou da sepultura, que é por muitas vezes retratado como um poço úmido e lamacento.
Davi se viu sendo reerguido pelo Senhor como que de um poço, como que tirado da sepultura, como que a sepultura como um poço fundo. Davi viu Deus o reerguendo, como alguém que puxa um balde, que vai levantando, erguendo um balde que está lá no fundo do poço. Talvez você tenha já feito isso. Eu, na minha adolescência, morei numa casa que tínhamos um poço, isso ou chamávamos de cacimba, e era fundo, em torno de 11 metros. E na minha casa eu era o responsável para tirar a água. Não é isso? Eu, como adolescente, eu que tinha que abastecer a casa, encher todos os depósitos, era responsabilidade minha. E então eu puxava, tinha a carretilha, e ia puxando a corda, não é isso? Lançava o balde, não é isso? E ele ia até o fundo, enchia de água e eu puxava. E depois derramava e fazia o mesmo. Deus fez isso com Davi. Deus ergueu Davi, mas de que condição? Davi viu que Deus o reergueu e ele tirou de uma situação de fato dificílima. E com isto, Deus não permitiu que os inimigos de Davi se alegrassem. Pessoas que queriam vê-lo morto, pessoas que queriam se alegrar com o pior acontecendo na vida de Davi, Deus não permitiu. E Davi disse: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O inimigo do Senhor e nosso, ele pode se divertir com o pior, mas Deus pode fazer o que fez, e fez isso na vida de Davi e não permitiu que isto ocorresse. E é isto que Deus faz com que Deus seja tão exaltado por Davi nesse momento aqui. E com isso Deus permitiu o pior e não permitiu a alegria, a zombaria, o divertimento dos inimigos de Davi. E isto ocorreu a partir de clamor. Se você olhar o verso 2, Davi, para que Deus o reerguesse, o levantasse, tirasse ele do poço, Davi precisou clamar. Verso 2 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Foi a oração de Davi, o testemunho de Davi aqui. Deus ouviu o clamor, Davi clamou a Deus, Davi se pôs em oração, mas uma oração intensa, de clamor por socorro. Ele estava como que se vendo afundar a sua situação de enfermidade física. Você olha o verso 2 e vê que me curaste, indicando uma cura física. Davi precisou desta ação de Deus. Davi necessitou de Deus para levantá-lo. Ele se via enfermo e se via morrendo. Ele se via descendo, como que já descer para a sepultura. No versículo 3 nós vemos isso com bastante clareza. O verso 3 deixa claro que a doença que afetou a Davi era muito grave. Olha o verso 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Ai, que alegria, que gratidão encheu, inundou a vida de Davi quando Deus fez isso por ele. Deus agiu, interviu, Deus operou e fez isto acontecer na vida dele. Tiraste-me é a expressão que se emprega a respeito de puxar, é a mesma expressão aqui no versículo 3, é a que está no verso 1, reergueste ou tiraste-me, livraste-me. Ele fez isso, puxou como que um balde, puxou a vida de Davi de volta. O Senhor pode reerguer, o Senhor pode levantar, o Senhor já fez isto e é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, levantar, livrar pessoas prestes a descer a cova, devolver a elas a vida. Pois, em Lucas 1,37 diz, pois nada é impossível para Deus. O nosso Deus pode operar maravilhas na vida daquele que clama, na vida daquele que se aproxima, na vida daquele que abre o coração em meio às horas mais difíceis, às situações mais complicadas, às enfermidades mais difíceis.
Davi estava num tempo assim nesse Salmo 30. É o testemunho dele. E quase a morte, já se vendo partir, e pessoas já em torno dele que não gostavam dele, o inimigo que não gostava, já querendo se divertir à sua custa, e toda aquela situação ainda em torno dele, e ele prestes a descer a cova. Mas viu Deus o erguer, Deus o levantou. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Tem pessoas nesse tempo, talvez você esteja ou conheça alguém passando por horas assim. A Bíblia nos mostra neste salmo que Deus já fez isso na vida de Davi, já fez isso na vida de tantos. E Deus pode ouvir o clamor, Deus pode ouvir a oração, Deus pode erguer a sua vida. Ainda que você esteja descendo, se vendo ir, a sua vida se esvair, e você vendo a sua vida indo embora e descendo a cova, já se notando a descer, o Senhor é o Deus que ouve clamor. Deus ouviu o clamor. E em outras situações, pode ser que alguém esteja a passar por horas difíceis, horas complexas, situações que de fato estejam como que a afundar, querer afundar a sua vida. Davi clamou. A Bíblia nos ensina a clamar a Deus. O próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. O nosso Deus é o Deus que ouve clamor. E aqui nós vemos Davi, devido a isto, no verso 4, a convidar o povo, convidar pessoas, os fiéis, convidar aqueles que andavam com Deus para louvar com ele. No verso 4, ele convida o povo de Deus, convida a fiéis a louvar junto com ele. Davi estava tão satisfeito, Davi estava tão contente, Davi estava tão grato, que ele mesmo não queria louvar a Deus sozinho, queria que mais pessoas louvassem a Deus. E ele chama os fiéis. Veja o verso 4: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Davi queria que muitas pessoas se unissem. Ele queria louvar, ele queria que Deus fosse muito louvado, muito exaltado, muito bendito o nome de Deus, porque Deus fizera algo extraordinário na vida dele, e ele estava contentíssimo, alegre por demais, grato ao extremo, e queria bendizer o nome de Deus. E ele convida os fiéis, os aliançados com Deus, os que amam a Deus, os que seguem, que obedecem os ensinamentos de Deus, que estão na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Davi convida a estas pessoas. Ele fez aqui o que ele fez também no Salmo 34, no versículo de número... No Salmo 34, versículo 3, Davi faz esse convite. Ele diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Proclamem comigo, juntos, vamos exaltar o seu nome. Davi, nesse Salmo 34 também, estava ansiando que Deus fosse mais e mais louvado, mais e mais exaltado, e convidou pessoas. Esses estavam sendo convidados a louvar ao Senhor, porque eles também experimentavam Deus, caminhavam com Deus. E até porque aos que são retos fica bem louvá-lo. No Salmo 33, verso 1, nós encontramos esta verdade. Diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Olha só o que a Bíblia diz: que aos retos fica bem louvar ao Senhor. O louvor de alguém que deixou Deus transformar a vida e que fazê-lo uma pessoa que obedece, este louvor é agradável ao Senhor. Fica bem esta pessoa louvar o Senhor. E da mesma maneira, uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que não anda em caminhos retos, este louvor não fica bem, não é agradável ao Senhor. O Senhor, diz a palavra, agradou-se do Abel
está em Gênesis capítulo 4, versículo, lá no capítulo 4, ele mostra justamente isso, diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Que Deus não se agradou da oferta, dos louvores ou do que Caim estava oferecendo? Porque não se agradou da vida de Caim. E por que se agradou do que Abel estava lhe oferecendo, lhe apresentando? Porque se agradou de Abel, se agradou da vida de Abel. E é isto, nós precisamos louvar o Senhor, mas com vidas que lhe agradem. E se você se apresenta para louvar a Deus, você deve estar primeiro tendo vida com Deus. Deus é para ser louvado, exaltado, mas Ele espera que os que andam em caminhos retos o louvem, o exaltem. Então devem pessoas que não se dedicam a viver uma vida reta, uma vida de obediência à palavra de Deus, tocar, cantar nos ministérios de louvor das igrejas, visto que são os que devem ser instrumentos de Deus para ajudar a igreja a entrar na presença, a louvar e adorar a Deus. Então devem pessoas que não se dedicam a tocar, cantar, ministrar louvores, devem. A palavra de Deus mostra aqui no texto do versículo 4, no Salmo 30, que não. Pois está escrito: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Louvem o seu santo nome. Quem? Vocês, os seus fiéis. Até porque Caim não era fiel e Deus não recebeu nada de Caim. O que Caim estava lhe apresentando não foi acolhido, não foi recebido, mas o que Abel, estava se apresentando ao Senhor, oferecendo ao Senhor, foi aceito por causa da vida de Abel, por causa da comunhão de Abel com Deus, por causa da obediência de Abel a Deus. E Davi aqui está fazendo esse convite justamente aos fiéis, aos retos, aos obedientes ao Senhor. E aí ele diz: pois, nós podemos ver aqui uma outra parte do texto, que esse convite para eles era porque a ira de Deus só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E Davi está convidando, e nesta parte do texto, do verso 5 ao verso 10, Davi vai falar sobre a ira de Deus e o favor de Deus. Davi vai falar da experiência dele com a ira de Deus, com o pesar da mão de Deus, e vai falar da experiência dele com o favor de Deus sobre a vida dele. Na experiência de Davi, nós encontramos no verso 5, quando ele fala: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Na experiência de Davi e na de muitos desses fiéis aqui, é desta forma que acontece. A ira de Deus só dura um instante. A ira de Deus só dura um momento. Os fiéis são convidados a louvar o Senhor, no verso 4, pois a sua ira só dura um instante. Por isso ele chama-os a louvar o Senhor, chama-os a exaltar também junto com ele o nome do Senhor. Os fiéis são os que amam a Deus e são obedientes, e eles sabem que a ira de Deus só dura um instante, mas o seu favor não, dura a vida toda. Davi e os fiéis experimentaram a ira e o favor de Deus desta forma. E estavam agora sendo convidados com Davi a louvar a Deus, a exaltar a Deus. Agora quero dizer para você o seguinte, que nem todos experimentam a ira de Deus desta forma, ou só num instante. E o favor de Deus também desta forma, a vida toda. Nem todos. Davi e os que ele estava convidando a louvar o Senhor estavam experimentando desta forma. A ira só por um instante e o favor a vida toda. Mas a Bíblia nos mostra, no Salmo de número 95, que não é assim com todos.
Salmo 95, verso 7, a partir da parte final do verso 7, diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração, como em Meribá. Não endureçam, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. E disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Vejam que Davi experimentou a ira de Deus só por um instante. Aqueles fiéis que ele convidou a louvar também experimentaram por um instante, mas o favor a vida toda. Mas estas pessoas citadas aqui no Salmo 95, não, de forma alguma. Estas pessoas citadas aqui no Salmo 95, quando Deus esteve agindo na vida delas, fazendo coisas maravilhosas, que foi que ocorreu? A ira de Deus durou 40 anos, ele ficou, diz o verso 10, ficou irado com elas. Não foi um instante, não foi apenas um momento, simplesmente levou muitos anos, 40 anos, experimentando a ira de Deus, vindo a ira de Deus sobre a vida deles. E aí o que ocorreu? Qual foi a questão? Por que ocorreu desta forma? Por que a ira de Deus veio desta forma sobre a vida deles? A reação deles à palavra de Deus. Quando uma pessoa reage como eles reagiram, a voz de Deus, eles ouviram, mas ouviram e endureceram o coração. Diz o versículo 7 e a parte A do versículo 8. A diferença está justamente como uma pessoa reage à palavra, à voz de Deus. Exatamente como ela reage à voz de Deus. É aí que está o ponto. Quando você reage com um coração endurecido, um coração ingrato, a ira de Deus que é o pesar justo da mão de Deus, não será por um instante. Vai durar tempo muitíssimo maior. Para os que são mencionados nesse salmo, 40 anos. E depois, no finalzinho do capítulo do salmo, diz: eles não entraram no descanso. O Senhor diz no verso 11: por isso jurei na minha ira, que durou 40 anos contra eles, jamais entrarão no meu descanso. Eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram no que Deus tinha de melhor para o seu povo naquele tempo. Eles perderam. Por causa da dureza do coração. Eles perderam. Da mesma maneira, pessoas que têm endurecido o coração, e para mim, para você e para todas as pessoas esta palavra: se hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Por quê? Se uma pessoa endurecer o coração, da mesma maneira, Deus vai manter a sua ira sobre esta pessoa. A ira de Deus vai ficar sobre esta vida, como ficou sobre a vida daquelas pessoas, e elas perderam de entrar no descanso de Deus, no lugar que Deus tinha preparado, na terra que emana leite e mel, porque a ira de Deus ficou sobre eles. Por quê? A causa: endureceram o coração, ouviram a voz de Deus de má vontade, ouviram a voz de Deus, a palavra de Deus, e não quiseram amar essa palavra, esta orientação, vendo-a como sendo palavra perfeita, palavra de amor, palavra de direcionamento seguro, palavra de Deus. Eles não acolheram a palavra, endureceram o coração. E aí, o Senhor Jesus, isto nós vemos em João, capítulo de número 3, o finalzinho do capítulo 3, nós encontramos do João assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vejam,
A mesma ira que permaneceu sobre eles permanece hoje, a Bíblia diz, sobre aquele que rejeita o Filho de Deus, que é a palavra viva, que veio habitar entre nós. Jesus disse que ele é, a Bíblia em João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. E Jesus veio para entrar em nossa vida como uma palavra viva de Deus, para transformar a nossa vida. Mas se uma pessoa rejeita a palavra escrita e rejeita a palavra viva, que é Jesus, diz o texto, a ira de Deus vai permanecer sobre esta pessoa. Vou reler: quem crê no Filho tem a vida eterna, vai entrar no descanso, eterno, vai entrar para a glória de Deus, vai entrar para estar na eternidade com Deus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O justo juízo de Deus, o justo pesar da mão de Deus vai permanecer sobre a vida desta pessoa. Por isso, a palavra de Deus diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque a voz de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de uma igreja, é a palavra de Deus, do nosso Deus, esta palavra. E é para não endurecermos o coração, é para abrirmos o coração, crermos nesta palavra e seguirmos o que ela diz, vivendo esta vontade escrita de Deus em nós, no nosso dia a dia, arrependidos dos pecados, não endurecidos, voltados para Deus, amando a Deus, adorando a Deus, buscando e servindo a Ele, não endurecidos. Mas Davi experimentou a ira de Deus só um instante. E você pode experimentar a ira de Deus só um instante, e não a sua vida toda. É isto que nós podemos desfrutar, a ira de Deus por um instante, e o favor de Deus a vida toda. No Salmo 95 foi o contrário. Eles desfrutaram da ira de Deus a vida praticamente toda, 40 anos. E eles morreram no deserto. Não entraram no descanso. Não fique do lado de fora. Entre no descanso de Deus. Entre e deixe a palavra de Deus entrar na sua vida. É isto que você pode fazer. E experimentar o favor de Deus a sua vida inteira. Deus pode trazer isso para a sua vida. Deus pode fazer isso para a sua existência. Quando a ira de Deus durou sobre eles aquele tempo todo, nós podemos verificar justamente aqui, na vida de Davi, um instante só. Quando ele diz aqui, olha, a ira de Deus durou um instante. Verso 6 e verso 7, ele fala por quê. Davi então nos revela aqui por quê, quando isto aconteceu. Verso 6 e verso 7 nos mostram exatamente quando a ira de Deus veio sobre ele, ainda que por um instante. Por que a ira de Deus veio sobre Davi? Por um instante, como ele diz no versículo 5, foi quando, o versículo 6 ele diz, quando me senti seguro. Disse, jamais seria abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Foi quando ele fez isto. E o que significa Davi estar aqui dizendo estas palavras? Quando me senti seguro, disse, jamais seria abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza, ou me fez como uma montanha. O Senhor tinha o tornado tão forte, seguro como uma montanha. E Davi estava sentindo este cuidado de Deus. Davi estava sentindo a proteção de Deus. Davi estava sentindo a força de Deus sobre a vida dele, a bênção de Deus, o agir de Deus nele. E através da vida dele, Deus estava operando. Mas qual foi a reação de Davi? Quando ele se sentiu assim, quando ele se sentiu forte, seguro. Por que ele sentiu-se assim? Deus trouxe a ele esta segurança, Deus trouxe a ele essa firmeza. Mas qual foi a reação de Davi? Ao invés de Davi sentir-se grato a Deus, ao invés de Davi, nesse momento, sentir-se alegre, satisfeito e bendizer o nome de Deus, o que Davi fez? Davi não fez isso.
Davi, ele entrou por outro caminho, foi se sentir poderoso e independente de Deus, e então Deus se escondeu a face dele, de Davi. Foi quando Deus escondeu a face de Davi. Diz o versículo 7, a parte final, quando escondeste a tua face, foi quando Davi se achou. Foi nesse instante que a ira de Deus pesou sobre a vida de Davi, ainda que por um instante. Foi nesse momento, foi este o tempo de enfermidade que estava levando a Davi na direção da sepultura, como ele diz no versículo 3. Foi esse o tempo em que Davi estava enfermo, que ele clamou para Deus curá-lo. Foi nesse tempo que a mão de Deus estava pesando. Foi nesse tempo que a ira de Deus veio. Foi nesse tempo que Davi estava tão abençoado anteriormente que se achou. Que Davi então se enalteceu, Davi então confiou, estava não a depositar a sua gratidão, Davi esteve se pondo independente, e aí a mão de Deus pesou, ficou ali Davi sem a face de Deus voltada para ele. Verso 7 diz: Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Davi perdeu de ver a face de Deus. Deus escondeu a face dele, de Davi. E isto trouxe terror para a vida de Davi. Isso trouxe conturbação para Davi. Foi um período de aterrorizamento, de terror, um período de conturbação, um período de dificuldade. Foi a enfermidade, foi o pesar da mão. Estava Davi indo para a sepultura, mas era Deus fazendo isso, quando ele escondeu a face de Davi. Quando Deus escondeu a sua face de Davi, isto levou a Davi a cair em si. E ele estava aqui, quando compôs este salmo, confessando isso. Ele estava reconhecendo que foi exatamente por isso que ele esteve quase que à morte. Quase que indo à sepultura, quase que afundando. Então Davi esteve clamando. Então Davi clamou ao Senhor. Davi então se pôs a clamar a Deus por misericórdia, porque ele viu que ele estava em pecado. Davi entendeu que tudo que estava ocorrendo com ele naquele tempo foi devido à sua autossuficiência. Por isso veio a disciplina do Senhor sobre ele, que está aí nos versos 2 e 3, e ele precisou ser reerguido, precisou clamar. Quando Deus escondeu a face, Davi passou por uma hora, por um momento, por um tempo difícil. Foi a ira de Deus que veio sobre a vida de Davi. E o que Davi fez? Clamou, verso 8, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. E ele disse mais para Deus: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Pois Davi era alguém que até então estava louvando a Deus, estava proclamando a fidelidade de Deus, ou a verdade, ou as verdades de Deus com a sua vida e com a sua boca. À medida que compunha os salmos, à medida que cantava, Davi declarava os louvores, Davi enaltecia a Deus, e também Davi proclamava a fidelidade, proclamava as verdades. Era alguém que estava anunciando as verdades de Deus através dos louvores. Davi era um instrumento de Deus para a propagação da palavra de Deus. Davi até então, mas naquela hora, Davi então perdeu essa condição, estava afundando, então ele clamou e pediu a Deus, para Deus ter misericórdia da vida dele. E aí o verso 10 diz: ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio, o meu socorro. Davi clamou a Deus nesse tempo, e Davi esteve esperando em Deus, e Davi viu Deus o reerguer. Foi quando ele então, começando o salmo diz: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, me levantaste, me tirou daquela situação que eu estava
me afundando, indo para a cova, indo para a sepultura. Davi viu o livramento do Senhor chegar. Quando você perceber que Deus está fortalecendo você, que Deus está fazendo você um instrumento abençoado, que Deus está fazendo de você um instrumento abençoador, não entre pela porta que Davi entrou naquele período. Entre pela porta de gratidão, entre pela porta de reconhecer que o poder pertence a Deus, entre pela porta de reconhecer que você é um instrumento e que, da mesma forma como esse violão que aqui está, se alguém não tocar, não sai som dele. Você precisa reconhecer que se Deus não tocar, não agir na sua vida, não sai nada, não brota nada da sua vida. Você precisa reconhecer isto. Você não entre pelo caminho de achar-se, da autossuficiência, de ser independente ou de se vangloriar, de achar-se. Pois, como Deus fez com Davi, Deus pode esconder a face dele de você. Na linguagem do versículo 7. Deus pode fazer isso. E isso pode fazer com que você entre num período de terror. Você perder a alegria, você perder a comunhão, perder a leveza, perder a tranquilidade e estar debaixo do peso, debaixo da mão de Deus, sendo aquela que pesa sobre você, e essa ira vindo sobre a sua vida. Então você pode, ao invés disso, estar reconhecendo que você é instrumento, que nós somos instrumentos, apenas instrumentos, que se Deus não utilizar a nossa vida, nada ocorre. Simplesmente nada. Deus não abençoa-nos e nem abençoa a outras pessoas através das nossas vidas. É Deus quem faz isso, é Deus quem opera todas estas coisas. E aí, quando Davi reconheceu isso, e quando Davi clamou por misericórdia, veio a intervenção de Deus. A intervenção de Deus sobre a vida dele, e é o que ele fala no versos 11 e 12, fechando o Salmo. Ele diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Deus mudou. Versículo de número 11, ele diz: mudaste, ou Deus converteste, Deus mudou, transformou aquela hora de Davi, aquele tempo da vida de Davi, mudou a situação, o pranto de Davi em dança. Deus fez esta obra maravilhosa e extraordinária na vida de Davi. E qual foi a reação? E é assim que Davi quis dar graças, e é assim que Deus intervém. Esta intervenção na vida foi na vida de Davi, mas é na vida de todos? Eu quero te dizer que não. Deus age assim na vida dos que, como Davi, reconhece que é um pecador. Davi reconheceu nos versos 7 e 8. Reconheceu os seus pecados. Reconheceu que tinha se enaltecido, que achou-se. Confessou os pecados. Davi depois clamou ao Senhor por misericórdia. Versos 8 e 10. Quando uma pessoa faz isto, Deus a levanta do poço que seja mais fundo. Deus levanta a vida desta pessoa, Deus ergue a vida desta pessoa, Deus remove o choro, e Deus tem feito isto. Deus removeu o choro de Davi e fez com que ele agora estivesse cheio de alegria, e Deus faz isto, é o que está no versículo 5, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria vem pelo amanhecer, a alegria vai chegar. Mas quando uma pessoa se reconhece pecador, Deus tem feito o choro vir sobre a vida de muitas pessoas como um hóspede, como esse versículo, para passar a noite. O choro pode persistir uma noite para passar a noite, mas ele pode fazer a alegria vir para o amanhecer. Deus tem feito tristeza, como fez na vida de Davi. E fez com um objetivo muito claro, para levar a Davi ao arrependimento. E é isto que está escrito
Irei ler na Bíblia Viva, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, diz assim, versículo 10, porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza, olha o que Deus utiliza, a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, olha só, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Olha a maravilha de Deus. Deus, às vezes, diz aqui, se utiliza da tristeza para nos ajudar a nos afastar do pecado e nos levar ao arrependimento, para nos levar à salvação. Deus quer fazer isso. Deus fez isso na vida de Davi aqui. Deus operou para que isso acontecesse na vida de Davi, na vida de todo aquele que se arrepende de seus pecados de manhã e rompe a alegria. A alegria da salvação chega, porque essa pessoa se arrependeu, ela se achegou a Deus, ela abriu-se para Deus. E Jesus, quando bate a porta da vida das pessoas, este bater de Jesus pode produzir tristeza, mas é para levá-lo ao arrependimento. O Senhor bateu a vida de Davi aqui com tristeza, com enfermidade, para levá-lo ao arrependimento. Deus tem agido assim na vida de tantas pessoas, mas com o alvo de levá-las ao arrependimento, para levá-las à salvação. É assim que Deus opera. Se você se arrepender dos teus pecados, pedir a Jesus para entrar em sua vida, você verá a alegria de Deus entrar na tua vida. E ela vai permanecer. E aí diz o versículo 5, como um favor de Deus, a vida toda. Como um favor de Deus, a alegria e o favor de Deus vai durar a vida toda. Abre o seu coração para o Senhor. O Senhor Jesus pode fazer esta obra. Ele pode erguer a sua vida. Em que situação você se encontrar de pecado, onde você estiver afundado, em que pecado for, o Senhor pode erguer você. Qualquer pecado que esteja aprisionar a sua vida e não pode te mantê-lo preso, se você abrir o seu coração para o Senhor, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, o Senhor pode levantá-lo. A ira de Deus não vai estar sobre você. O favor de Deus, a graça de Deus vai estar vindo sobre a sua vida, a salvação de Deus. Fale com Deus nesta hora. Eu quero convidá-lo a falar. Se você está nos ouvindo e não entregou a sua vida para o Senhor, você pode falar com Ele agora e dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho vivido preso pelo pecado, afundado no pecado, que eu tenho vivido em pecado, a minha vida tem sido de pecado, mas eu reconheço que preciso ser perdoado, que eu preciso que o Senhor me perdoe, me salve, me reerga, me tire dessa condição, me leve para a Tua presença, para a Tua comunhão. Eu quero da Tua salvação. Eu abro meu coração para o Senhor, Senhor Jesus. Entra na minha vida, me salva. Se você faz este pedido, Ele entra e Ele te salva. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. E por isso Davi queria louvá-lo. E todo aquele que abriu o coração para o Senhor, da mesma forma quer louvar a este Deus, pois tem experimentado da alegria dele, tem irrompido a cada amanhecer, tem vindo mais de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que o receberam. Esse é o nosso Deus. Não há ninguém como Ele. Abra o seu coração para Ele e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Mude as coisas de lugar, Senhor. Somos a Tua casa. Você pode falar isso para Deus. Você tem liberdade na minha vida, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dê liberdade a Deus em sua vida. Liberdade a Deus em sua vida. Eu sou abra sua vida para Ele, deixe a sua vida ser casa dele, deixe seu coração ser morada de Deus.
morada de Jesus. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Como é bom ser casa de Deus, morada de Mude Deus. as coisas de lugar. E Ele continua sempre fazendo a obra de mudança e transformação. Esse é o Senhor, Deus que perdoa, salva, transforma. Espírito de Deus, Dê liberdade a Ele. de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga isso Eu pro Senhor. sou Abre o seu coração para Ele. tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Passa a ser lar de Deus, casa de Deus, habitação de Deus. Você verá que há de melhor vai acontecer ao longo da sua vida. O teu perdão é O perdão dele é completo, ele sara minha alma, ele sara Ele minha perdoa, alma. Ele sara a alma. O teu perdão é O completo, perdão de Deus é completo. o teu perdão é completo, Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou E aí passamos a ser casa dele, onde Ele continua atuando, trabalhando, transformando. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que você permita Deus entrar na sua vida, fazer de você casa dele e continuar transformando a sua vida para a glória do nome dele e para mais e mais alegria para o seu coração. Nós nos alegramos em hoje termos passado esse tempo juntos como filhos, como servos, como povo, como igreja do Senhor. Nos alegramos em estarmos em comunhão com esse Deus maravilhoso. E como é bom desfrutarmos de Deus. Ele ergueu a minha vida e Ele pode erguer a sua vida. E desde que Ele ergueu a minha vida, o melhor dele, mais precioso cuidado, as ajudas mais ternas, a paz mais preciosa, Ele tem concedido para mim, mas não apenas para mim, para todos aqueles que se abriram e continuam tendo comunhão, relacionamento com Ele. Meus irmãos, não percam de desfrutar esse relacionamento. E Deus abençoe-nos mais. E continuamente mais. E como mencionamos, no próximo domingo nós estaremos retornando com o presencial se não ocorrer um decreto contrário ou alguma outra situação de aumento muito grande de casos em nossa cidade. Nós estamos verificando essas questões e esperando um direcionamento de Deus, mas estamos dando passos nesta direção. Ore por isso ao longo desta semana e oremos confiando de que Deus quer fazer e continuar fazendo maravilhas, grandes coisas em nós, no meio de nós e através de nós. Vamos orar? Pai querido e bom, obrigado por esse tempo, obrigado por esta noite, obrigado porque nós também desfrutamos
deste erguer do Senhor, deste levantar do Senhor, deste livramento que o Senhor trouxe para Davi, o Senhor trouxe para nós e trouxe, ó Deus, nos trouxe das trevas para a tua maravilhosa luz, da morte para a vida. E agora o Senhor já nos deu a vida do Senhor, a vida nova, a vida perdoada, a vida salva em Cristo Jesus. Ah, Senhor, como somos gratos por todos esses presentes da tua graça, do teu amor que não acaba, que não finda. Muito obrigado, Deus, maravilhoso e bom. E continuamente seja louvado, exaltado, bendito, enaltecido o nome santo do Senhor, por esta obra que o Senhor começou em nós, que vai concluí-la até o dia da volta de Jesus, o teu Filho. Muito obrigado. Que a tua graça maravilhosa, Senhor Jesus, ó Deus, que teu amor, ó Deus infinito, Deus Pai, e que a tua comunhão preciosa e doce, Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e guarde. Forte abraço e até breve, em nome de Jesus.